importante é o ambiente espiritual que está imantado aqui nesse dia de hoje. Grande é a extensão das salas. Se vossos olhos pudessem vislumbrar a grandeza da equipe que aqui se movimenta, vossos corações e mentes vibrariam de júbilo por estar participando de trabalho tão importante. Eu quero salientar essa expressão inicial. Grande é a extensão das salas. Isso nos sugere que, muito além do físico, dessas salinhas modestas que nós temos, na quarta-feira instala-se em cada sala um ambiente maior. E não é só nas salas. A casa inteira se torna numa dimensão de extensão incalculável do ponto de vista espiritual. E a questão de estar trabalhando em algo importante. Seleta e especializada é a equipe que dirige toda a movimentação das forças dos espíritos e dos instrumentos do mundo espiritual, pois que para a desobsessão precisa-se de especialização. Olha, então nós temos equipe que dirige a movimentação das forças, equipe que dirige a movimentação dos espíritos e equipe que dirige a funcionalidade dos instrumentos espirituais. Então vocês veem que eles estão muito bem organizados, de tal forma que cada um tem a sua especialização e tudo funcionando numa harmonia. Há um conjunto de forças e substâncias valiosas que explodem sobre nossa casa, numa sintonia perfeita com o mundo espiritual, que abastece vibratoriamente o ambiente, trabalhadores e dirigentes. Então, aquelas três equipes lá, esse conjunto de forças, né, estão aí numa sintonia perfeita de trabalho. Então, em função desse ambiente espiritual, dessa organização e movimentação que os espíritos fazem para atender os pacientes, há um conjunto de atitudes que nós devemos ter na quarta-feira. E esse ponto me parece ser um merecedor de muita atenção da nossa parte, porque já estamos numa direção de certa felicidade para os mentores. As últimas intervenções nos sinalizam que estamos num rumo melhor do que no passado. Ora, então, nós não podemos descuidar disso. Vejam só, a quarta-feira não é dia de resolver problema, nem de fazer reuniões. A não ser numa exceção, que é para resolver os problemas da própria quarta-feira, né? Do ponto de vista dos trabalhos que estão sendo executados. No mais, e ela chega, Mãe Zeferina, a mencionar até os cargos. Olha, nem o presidente, nem os dirigentes de núcleo, nem dirigente de trabalho mediúnico. Hoje não é dia de se reunir, por causa dessa necessidade de nós estarmos voltados para esse foco, que é o atendimento da desobsessão. Não formar grupos na entrada do Cefac. Lá na entrada, segundo Mãe Zeferina, nessa mensagem de abril de 2000, ela nos informa que lá ficam espíritos arruaceiros e bandoleiros, na expressão dela. Os médiuns ficando por ali, criam como que antenas que puxam aquelas vibrações, ainda que os espíritos fiquem lá fora, porque eles não podem atravessar magneticamente as barreiras de defesa, mas os médiuns ficam contaminados e entram para cá contaminados. Então, não formar grupos na entrada do Cefac, ficar ali conversando sobre assuntos que não são compatíveis com o nosso trabalho aqui, acaba trazendo um pouco de contaminação.
As nossas movimentações na quarta-feira, no desejo da espiritualidade, eu citei abaixo, mas está meio escuro. Mãe Zeferina, em junho de 2004, em setembro de 2004, em maio de 2005 e em junho de 2007. Ela nos lembra que as movimentações nossas aqui na quarta-feira têm que ser sutis, silenciosas, recatadas, cada um buscando aquilo que tem de fazer. É como se fosse um grande programa de trabalho em que você sabe exatamente o que você vai fazer e a sua movimentação é para lá, para o seu ambiente de trabalho, e não para ficar girando em torno de ficar conhecendo, cumprimentando, falando, como se estivesse numa barata tonta. Ela não quer que seja assim, que nós venhamos para os nossos ambientes. A saída, quando nós terminamos o trabalho, a espiritualidade, nós vimos no mês passado, ela continua fazendo o trabalho de transporte dos pacientes e a asepsia dos ambientes, queimando aqueles miasmas que foram gerados pela limpeza dos atendimentos. Então, na saída, ela pede para evitar aglomerações e manter o clima de recato. Nesse aspecto, ela cita aquela áreazinha ali do Salão André Luiz. A saída ali, alguns ficam ali esperando as caronas ou esperando que haja retirada dos carros que estão à frente do seu, e às vezes nós ficamos desatentos, provocando alguma balbúrdia por ali. Então nós vamos ter que ter um pouquinho mais de atenção naquele ambiente lá, principalmente. Mas em toda saída, não ficar também aqui fora, conversando muito alto. Um ambiente de recato também na saída. Por que que nós devemos fazer isso? Desejamos um ambiente alegre e cada vez mais aperfeiçoado, cada um consciente de sua participação, proporcionando equilíbrio para as necessidades de todos os graus. A professorinha de PowerPoint vai chamar a minha atenção que eu não fiz direito aquelas letras. Vou aperfeiçoar no próximo. É preciso todo cuidado com os trabalhos desse dia. Não é exigir demais que tenham compaixão e sejam mais fraternos e amorosos com os necessitados. Temos obrigação, é esse o termo, obrigação, de ajudá-los para que acordem para a luz divina. A frase inicial é que nos chama mais a atenção. É preciso todo cuidado com os trabalhos desse dia. Então, nós temos que nos esforçar para que sejamos fraternos e amorosos. Tenhamos compaixão. São atitudes que não podem compatibilizar-se com algazarra, com conversações muito elevadas, risadas e etc. Precisam todos ter o devido respeito para com esse conjunto de forças e substâncias valiosas que explodem sobre nossa casa. É aquela sintonia que devemos ter com aquela grande movimentação que os espíritos fazem, né? Nós temos que ter o respeito por esse conjunto de forças, de trabalho que está sendo realizado. E agora nós vamos ver também o quadro dos pacientes. E ao falar dos pacientes, nós estaremos falando do papel do dirigente nas salinhas. Vejam só a importância do papel deles nesse conjunto de harmonias de trabalho que nos cabem como encarnados. Aí estão as mensagens dos mentores nas quais eu me apoiei para trazer esse papel do dirigente da sala de estudos. Nós vimos no mês passado que durante os estudos é que ocorrem
sensibilizações ou resistências. A pessoa abre a sua guarda ou fecha, dependendo da forma como recebe os estudos nas salas. Então, por isso, eu fiz uma espécie de síntese dos produtos que nós precisamos gerar na salinha. O rapaz ou a moça que está trabalhando lá precisa conseguir maior abertura mental. É a tal da sensibilização. Boas explicações da realidade e dos métodos espirituais. Eu entendi isso como Mãe Zeferina nos chamando a atenção, porque aqui vem pessoas que não são espíritas, não entendem exatamente o que está sendo feito no atendimento, e ele fica ali meio com medo, ou com receio, ou até com dúvidas. Explicação da realidade dos métodos espirituais. Precisa conseguir que os pacientes saiam de lá, da sua sala, reanimados, fortalecidos, mais otimistas, dispostos a novo comportamento a partir das explicações da doutrina espírita. Olha, então, se ele leva as explicações da doutrina espírita de maneira pequena, insegura, ele vai ter disposição para mudar o seu comportamento a partir daquelas explicações? Então, esses são os produtos. Agora vamos ver as expressões dos mentores em torno disso. O momento dos estudos nas salinhas deve ser alegre, transmitir entusiasmo e esperança para os assistentes. Precisam sair dali reanimados, fortalecidos, com mais coragem para enfrentar as incertezas ainda presentes. Com os esclarecimentos que a doutrina oferece, eles passam a ter um novo comportamento. Eles passam a ter um novo comportamento. Olha aí o importante. Os espíritos em tratamento permanecem, em sua grande maioria, nas salas junto com os pacientes. Consciente disso, o dirigente da sala precisa ter o controle do ambiente. Vigilância e vibrações de paz, de calma. Nada de falar distraído, mas com segurança e atenção, porque o quadro dos pacientes é de dor, angústia e desequilíbrio. Simples assim. Então, para sintetizar todas as ideias, a gente pode focar as qualidades que tem que ter esse dirigente de sala. Ele tem que ser alegre, carinhoso, controle do ambiente, ali da sala dele, entusiasmo, transmitir esperança, estímulo à oração, vigilante e calmo, seguro e atento ao falar. Mas tudo isso ao mesmo tempo. Ele tem que ser tudo isso ao mesmo tempo. Depois nós vamos mandar esses slides lá para os dirigentes de sala, né, Eli? Eles vão ter alguma tarefa pela frente para fazer o seu trabalho de modo a atender o que Mãe Zeferina e os mentores pedem. Então agora nós vamos ver também o papel do dirigente da desobsessão. Também tem algumas coisas muito interessantes nessas mensagens aí do cantinho. Quem tiver interesse depois, a gente pode anotar quais são essas mensagens. O dirigente de trabalho mediúnico, segundo o que eu pude captar das mensagens, ele tem que atuar em 4 bases, 4 frentes. A primeira delas é ter a equipe na mão. Essa é uma expressão minha, naturalmente, interpretação. Ela não falou desse jeito. Sempre estar motivado e motivar. Quem está desmotivado não motiva. Então você tem que estar motivado e
motivar. A outra é ter o domínio do processo. Não ficar titubeando nas horas dos encaminhamentos, das passagens. E dinamismo nos comandos. Vamos ver cada uma delas. Ter a equipe na mão. Ter interesse pelos trabalhadores, conhecê-los, sentir afinidade e carinho por eles. Conhecer, sentir afinidade e carinho. Sem isso, nós não temos a equipe na mão, né? Criar na sala um clima fraterno, amigo, de aconchego. Precisa sentir nos olhos dos companheiros que é aceito, querido e estimado. Ixi, para sentir nos olhos isso aí, ele tem que praticar o que estava atrás, né? Aquela frase anterior. Ter interesse pelos companheiros. Após os trabalhos, tomar conhecimento de como estão se sentindo. Procurar saber se cada um está incorporando, se passa por alguma dificuldade de atuação. Após os trabalhos, a mãe Zeferina fala em algumas mensagens para não ter pressa, para não sair assim as carreiras, encerrando mais ou menos as coisas. Ter um pouquinho de sossego, ver o que aconteceu, uma conversinha de pelo menos 5 minutos, segundo o tempo que ela estabeleceu. É para isso aí, para dar um fecho no trabalho que houve. Às vezes acontece tanta experiência, tanta coisa interessante, que poderia, nessa troca de experiências e rápidas intervenções, nós nos sentirmos mais, assim, acomodados, né, dentro do trabalho. A motivação mereceu várias intervenções dos espíritos, de tal forma que eu considero que esse item aqui tem que ser levado muito em consideração também. Os dirigentes da desobsessão desempenham uma função muito importante, a motivação. Não podemos deixar que a rotina corroa os sentimentos, estagne as vibrações e automatize o trabalho. Outra sobre motivação. O médium precisa estar sempre sendo estimulado pelo dirigente nas fibras mais sensíveis de seus sentimentos para receber os irmãos desencarnados. Isso tem a ver com a forma como ele vai fazer as passagens. Precisa estar sempre estimulando os seus companheiros nas fibras mais sensíveis. É preciso que os dirigentes estejam sempre motivados para que motivem os companheiros, porque a desobsessão é um trabalho de sentimento e amor. Eu entendo aí que, então, essa motivação é para que ele encontre expressões que transmitam essa sensação de retirada de cada um daquilo que ele tem de melhor, de sentimento e de amor. Então, eles têm que estar sempre mais preocupados com o médium do que com o resultado do atendimento em si, conforme nós ainda vamos ver numa expressão de Áureo mais à frente. A rotina só é válida no sentido da disciplina e da organização, mas nunca da acomodação. É isso. Para melhorar a qualidade das doações energéticas, precisam melhorar o estímulo aos trabalhadores. São pequenas frases retiradas de mensagens as mais diversas ao longo do tempo, que nos dá uma confluência de atitude. Nós não podemos ser moles na desobsessão. É firmeza amorosa, pelo que dá a entender das expressões dos espíritos para nós. O terceiro fundamento ou base em cima do qual o dirigente atua é ter o domínio do processo. Nós vamos ver que os espíritos querem uma coisa bem dinâmica.
Levar os companheiros a sentir facilidade de doar, conduzidos por mãos seguras, com fé e sinceridade de coração. Transmitir segurança, tranquilidade, equilíbrio, amor e fraternidade. Simples, né? Transmitir segurança, tranquilidade, equilíbrio, amor e fraternidade. Isso dá um seminário, viu? Levar o médium a ser doador de forças positivas. Procurar criar no grupo um ambiente de simpatia, extraindo dele os cuidados que deve ter no auxílio aos irmãos. Então, o médium cuida do auxílio aos irmãos. E o dirigente cuida para que o médium extraia isso da sua alma. Então, o foco do dirigente é o médium e não o paciente, né? Pelo que está dito aqui. Não se preocupar apenas com a direção das passagens. Verificar também a atitude e a doação dos trabalhadores, se estão todos incorporando, participando, integrando verdadeiramente o trabalho. Então, o dirigente não pode ser um dirigente de olho fechado. Tem que ser um dirigente de olho aberto, para ver tudo o que está acontecendo, né? O controle de qualidade se aterá ao procedimento do médium e não ao benefício do paciente, ou seja, não se preocupar com a melhoria dos pacientes, mas com a atuação dos médiuns sob todos os pontos de vista. Olha, isso aí é uma atitude marcante, a meu ver. Irmão Áureo, em julho de 86, há um bom tempo atrás, ele dá essa direção para os nossos companheiros que dirigem os grupos. Controle de qualidade é do procedimento do médium, é como o grupo dele está trabalhando. Não se preocupar se o paciente está sendo atendido ou não. Ele, dirigente. O conjunto dessa preocupação, eu acho que está mais em cima, pelo que dá a entender os mentores. Isso é um trabalho deles, e não nosso. O que ele precisa é arrancar a melhor expressão dos seus trabalhadores, atento às atitudes deles, para que eles gerem sentimento. Mas o resultado, a colheita, não é do dirigente, é dos mentores, né? E, finalmente, a quarta base de ação do dirigente do trabalho é o dinamismo nos comandos. Vejam só as expressões dos mentores. Na desobsessão, é preciso que a mente funcione com precisão e lógica. Nada de displicência ou descuido na movimentação das energias por parte dos dirigentes. Vibração de amor. Vibração de amor. Imprimir menos automatismo e mais objetividade nos comandos, de modo que o grupo volte suas atenções das passagens para o paciente. A generalização torna o dirigente e os trabalhadores automatizados. Menos automatismo. Significa que ele tem que ter criatividade na sua fala, não ficar repetindo exatamente as mesmas palavrinhas toda vez que dirige, de tal forma que ao longo do tempo ele já fica até esperando aquela palavrinha, né? Ah, vai vir aquela. Ele tem que dar uma modificada de vez em quando, buscar lá no seu interior, na intuição, na observação de outros companheiros que dirigem, os recursos que eles usam, né, para variar um pouco. Corrente acelerada é mente trabalhando em atividade contínua. A corrente magnética exige da direção uma atividade constante, uma estimulação contínua aos médiuns,
porque é um campo magnético em permanente movimento. Dinamismo, né? A desobsessão por corrente não necessita de incorporações prolongadas e totais, porque é realizado por meio de choque magnético numa ligação mente a mente. Passagens prolongadas dificultam a agilidade e a eficiência dos trabalhos. Então, além daquele arrancar do sentimento dos trabalhadores, ele ainda precisa agir rápido. Os mentores querem passagens curtas, incisivas, o choque, né? Um choque preciso, quase que cirúrgico. Essas foram as considerações que nós trouxemos a respeito do que os nossos companheiros farão lá. Mas nós, médiuns, precisamos agora de ter também a nossa vez. Então, no próximo mês, nós faremos exatamente os médiuns na desobsessão. Os médiuns passistas e os médiuns de incorporação.